para o ar hoje. Então, ó, exercício 4, exercício da FAMERP 2020. Dois cubos idênticos têm arestas iguais a 1 decímetro. Foram unidos com a sobreposição perfeita de duas das suas faces. Então, sobreposição perfeita de duas de suas faces. P é um vértice de um cubo. Q é um vértice de outro cubo. E R... Espera aí que eu te permiti entrar aqui. E R é o vértice compartilhado por ambos o cubo, conforme indica a figura. A área triangular, a área do triângulo de vértices PQR é igual a... Vou ter que fazer esse desenho. Isso foi um pouco ruim. Então, ó, não teve jeito. Eu não consegui fugir do desenho. O desenho me perseguiu. E o ruim é que eu vou ter que fazer o desenho tudo dos cubos, hein? Vai demorar um pouquinho, porque se eu errar o desenho, vai ficar uma loucura. E aí, como vocês estão? Vocês estão animados? Com sede de conhecimento nesse sábado? Sempre. Sempre animados ou sempre com sede de conhecimento? Os dois. Será que eu consigo vender para alguns milhões os meus desenhos? Creio que não. Nossa. Nossa. Que insensível você. O que você está achando de geometria espacial? Fácil ou difícil? Você nem... pode ser que eu sou à frente do meu tempo, entendeu? E aí a minha obra vale milhões. Então, ó, P, R, Q. Beleza? P, R, Q. A gente tem esses três pontos. O que ele falou? Ele quer saber a área do triângulo formado por P, R, Q. Ó, esse é um tipo de exercício muito presente na prova da FUVEST. Caiu na FAMERP, mas ele é muito presente na prova da FUVEST. A FUVEST cobra muito esse tipo de exercício. Ele te dá algo espacial e ele faz uma pergunta sobre a área. Ó, para traçar o triângulo, eu vou unir esses pontos. Ó,
Pronto. Montei o triângulo. Vocês conseguem compreender que o triângulo está aqui dentro, deitadinho? Sim ou não? Que o triângulo está meio deitado assim dentro do cubo. Certo? Tá bom. Ó, como que eu calculo a área de um triângulo? Primeira coisa que a gente pensa, base vezes a altura dividido por 2. Né? Esse é um de um bom pensamento. A gente consegue até calcular essa base de uma forma simples, né? Porque a base pode ser qualquer um deles, pode ser o PR, o PQ, o RQ, e qualquer uma dessas bases está fácil calcular. Todo mundo entende que qualquer uma dessas bases está fácil de calcular? Fala para mim. Sim ou não? Porque são cubos. Exatamente. Isso. Ó, o PQ é diagonal do triângulo, vou chamar esse ponto de A, do triângulo APR. E aqui é 90. Por quê? Como é um cubo, essa face aqui, APR, é uma face, é um quadrado essa face. Eu peguei a diagonal do quadrado. Então, eu sei quanto que vale o PR. O RQ é a diagonal do cubo roxo. Não é? O RQ é a diagonal do cubo roxo. O PQ é a diagonal desse triângulo maior. Vou chamar esse ponto de B, do PBQ, que a gente sabe que isso daqui mede. Ele chegou a dar a medida das faces? Já não lembro. Deu. 1 decímetro. Quanto que vale PQ? BQ, desculpa. BQ vale quanto? 2. Muito bem. Então, a gente sabe que esse pedaço vale 1 decímetro e esse pedaço vale 2 decímetros. 1 decímetro, 1 decímetro. Beleza? Então, ó, eu consigo calcular todos os lados. Esse daqui é o da diagonal, né, do cubo, né, a gente consegue calcular todo mundo. Então, eu consigo calcular todas as arestas, tá? Todas as arestas, tá? Alguém lembra uma fórmula de você calcular a área sabendo todas as arestas? Não, essa daí é se você sabe os pontos. Se você sabe os pontos, você faz isso. Que é o isso, que é tipo um determinante. Isso mesmo. Ah, então, tem uma maneira aí. Vocês não lembram, né? Ó, quando você tem um triângulo, lembra dessa fórmula aqui? É um jeito de fazer esse exercício, tá? Eu nem vou fazer por ele, mas é um jeito. A área é igual a raiz do semiperímetro vezes semiperímetro menos um lado, semiperímetro menos o outro e o semiperímetro menos o outro. Tá? Lembrando, ó, que o P é o semiperímetro. É a soma dos lados dividido por 2. Ó, lembra que eu sempre falo? Quanto mais você decora fórmulas e coisas, mais ferramentas você tem para os exercícios. Esse exercício dá para fazer assim. Tá fácil achar todos os lados. Com essa fórmula fica bem fácil. Fórmula de Heron, isso mesmo. Fica bem fácil. Você consegue calcular. Você precisa da fórmula de Heron? Não. Tá? Eu só quis mostrar para vocês
o, se você decorar, você está ganhando mais uma ferramenta, tá bom? Ó, se você tem dificuldade para decorar, não se preocupe. Não precisa fazer assim, tá certo? Mas é sempre uma troca. Quanto mais você decora, menos você tem que raciocinar no exercício. É sempre uma troca direta. Isso aí não tem jeito. Bem, eu vou descobrir a medida dos lados, tá bom? Então, ó, a gente tem que descobrir as medidas dos lados mesmo, isso aí não tem muito o que fazer. Então, eu vou descobrir essas medidas desses lados. Então, a primeira coisa que eu vou calcular PQ. Segmento PQ. O PQ pertence a um triângulo. Então, no triângulo BPQ, eu vou fazer um Pitágoras. Então, vai ficar. Quem que é a hipotenusa? Ó, o 90 está aqui. A hipotenusa está no PQ. PQ ao quadrado é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. O PQ, então, é raiz de 5 decímetros. Alguma dúvida com PQ? Eu estou usando o PQ como se ele fosse uma base, tá? É, Agora eu preciso descobrir um outro valor. Eu descobri o PQ, eu preciso descobrir outro valor. Qual que você acha? Bem, primeira coisa, se esse triângulo for retângulo aqui, se esse triângulo for retângulo, ele me ajudou absurdo, né? Porque é só fazer base vezes a altura sobre 2, né? Se ele for retângulo. Vocês conseguem me falar se esse triângulo PRQ é retângulo? Mas você tem que tomar cuidado que aqui ele não está inscrito num único cubo, ele está escrito numa combinação de cubo. Aí não dá para afirmar isso daí que você falou, tá? Ó, o PR é uma diagonal. Então, ó, com o plano de cima, esse lado faz um ângulo de 45 graus. Esse lado faz um ângulo de 45 graus. Tá claro isso com o plano de cima? Uma outra coisa é calcular todos os lados. Calculando todos os lados é uma forma de ver se esse cara é retângulo, tá? A gente pode fazer assim. Ó, olha só. Eu consigo calcular todos os lados, não consigo? Vamos calcular o PR. O PR faz parte de um triângulo também. APR. É um triângulo retângulo que tem dois lados iguais. Quanto que vale PR, então? Dois lados iguais igual a 1. O PR é a hipotenusa. Quanto que vale o PR? Lado raiz de 2. Só que o lado é 1, então raiz de 2 decímetros. Agora, ó, só faltou o terceiro. Quem que é? O RQ. Pulando RQ. O RQ é a diagonal do cubo. Quanto que vale a diagonal de um cubo? Está certo, Karen. Está certo. Está certo.
O PR é a diagonal da base de um cubo. O RQ é a diagonal do cubo. Só o PQ que precisa fazer um Pitágoras realmente. Então, ó, raiz de 3. Porque é lado raiz de 3, a diagonal do cubo é raiz de 3. D5. Fera? Todo mundo fera? Ó, eu tenho todos os lados, não tem? Se o Pitágoras funcionar, se tiver um Pitágoras aqui, esse triângulo é retângulo. Sacou? Tem, tem. Mas assim é mais fácil. Sempre assim. Ó, se for possível descobrir todos os lados, uma forma de você descobrir se ele é retângulo ou não, porque assim, ó, você pode descobrir um ângulo. Ó, isso daqui você vai fazer sempre. Por que você vai fazer sempre? Quando você consegue descobrir todos os lados. Porque você pode aplicar leis dos cossenos. Porque aplicando leis dos cossenos, você descobre esse ângulo aqui. Descobrindo esse ângulo aqui, você pode fazer meio absceno ou base vezes a altura dividido por 2, entendeu? Tá claro isso para vocês? Se você consegue calcular todos os lados, calcule. Por quê? Depois você pode fazer o quê? Você pode fazer leis dos cossenos, né? Eu não vou fazer leis dos cossenos porque eu sei que vai dar 90 ali, tá? Eu sei que dá 90 só por questão de tempo. Mas você poderia fazer leis dos cossenos para verificar que esse ângulo é 90. Com isso, aí você verifica, ou qualquer outro valor. Se ele tivesse dado outro valor, acha o seno desse ângulo. Por quê? Depois você usa meio absceno e calculou a área do mesmo jeito e sucesso. Tá? Você poderia ter feito pela fórmula de Heron também. Tem várias saídas aí. Tá? Então, ó, eu vou fazer o teste. Ah, para fazer o teste, começa pelo maior lado, né? Quem que é o maior lado aqui? PQ, PR ou RQ? PQ. Então, ó, PQ ao quadrado, PQ ao quadrado é igual a PR ao quadrado mais RQ ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado, PR raiz de 2 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado. Nem preciso colocar o cosseno, né? Descobri que 5 é igual a 5. Então, retângulo. Show de bola isso aí? Por quê? Porque é retângulo? É isso que você me perguntou? Entendi. Que loucura, né? Oh, então, fera. Então, se a gente descobriu que é retângulo, e é retângulo aonde? Aqui. Esse ângulo aqui que eu coloquei, ele vale 90. Esse ângulo aqui vale 90. Então, é só fazer PQ vezes PR sobre 2. Então, a área do triângulo PRQ é PR vezes RQ sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 2. A área do triângulo PQR é igual a raiz de 6 sobre 2 decímetros ao quadrado. Tá? Tem várias maneiras de fazer esse mesmo exercício. Show?
Então, beleza. Então, por 4 já foi. Ah, mas vocês tinham perguntado um, né? Eu não fiz o 1, que burrão. O 1. Volta no 1. Voltar no 1. Voltar no 1. Ó, a figura abaixo exibe a planificação de um poliedro convexo com faces triangulares congruentes e faces retangulares, em que são indicados os comprimentos A, B e C. Tá. Determine o número de vértices e aresta desse poliedro. Ó, vou fazer o desenho aqui, né? Esse aqui é mais simples. Quantas? Aqui tem 4. As faces. Faço os triângulos aqui. E faço aqui. Beleza. Ele falou pra gente que essa altura vale A. Ele falou que essa daqui vale B. E esse aqui vale C. Ele quer saber o número de vértices e arestas desse poliedro. Bem, ó, em relação às arestas e os vértices, você pode ir na raça. Tá? Você pode ir na raça. Você concorda comigo? Que dá para ir na raça? Né? Você pode. Eu vou fechar a figura, tá? Eu vou fechar a figura para vocês verem como que é essa figura fechada. Tá certo? Essa é a figura fechada. A gente pode contar os vértices, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, vértice igual a 9. São 9 vértices. A gente pode fazer o mesmo esquema das arestas. Então, não tem problema. 1, 2, 3, 4 em cima, ó. 1, 2, 3, 4. Na base, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 12. 1, 2, 3, 4. 16. Pronto. O item A é isso aí. Contamos todo mundo. Agora, o item B. Então, todo mundo fera. Todo mundo fera com o item A? O item A é contar. Contar e saber fechar a figura, né? Então, beleza. Se for o item A, todo mundo rap. Agora, o item B. O que ele nos fala no item B? No item B ele fala assim, ó. Para A igual a 13, A igual a 13 centímetros, B igual a 16 centímetros e C igual a 10 centímetros. Sucesso, hein? Calcule o volume desse poliedro. Ele quer calcular o volume desse poliedro. Só teve um problema desse exercício estar um pouco antes, porque ele tinha uma mistura que eu não percebi na hora, burrão mesmo, de duas figuras, né?
Porque, assim, esse poliedro é uma composição de quais figuras espaciais que a gente conhece? Agora a gente conhece, né? Antes não conhecia. E isso é uma pirâmide no topo e um prisma, né? Eu tenho que calcular o volume das duas. Está claro isso para vocês? Então, ó, o volume do poliedro, o volume do poli, é igual ao volume do pri mais o volume da pi. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou calcular vai ser o volume do prisma. Ó, e o jeito que eu estou resolvendo aqui já é um jeito bom para uma segunda fase, tá? É uma maneira boa para você para resolver. Ó, o que que você sabe? Voltando na figura, ó. O que que significa o B? O que que é esse B aqui que ele me deu? Do prisma mesmo. Assim, ó vou melhorar. Ó, como que a gente qual que é a forma para calcular o volume do prisma? A área da base vezes a altura. Esse B é alguma informação que eu preciso? É. Quem que é ele? A altura. Muito bem. Então, a gente sabe que a nossa altura vale 16. E a nossa base? Quem que dá a informação da base? O C. Então, ó, eu sei que essa aresta aqui, ó, vale C. Que figura que é essa aqui? Como que a gente sabe que é um quadrado? Ele fala em algum momento do exercício que tem todos os lados iguais? Não. Olha o que ele fala, ó. A figura abaixo exibe a planificação de um poliedro convexo, com faces triangulares congruentes e faces retangulares, em que são indicados os comprimentos. O que que ele quer dizer com faces triangulares congruentes? Que as faces triangulares são iguais. Bem, uma coisa teria que ser, né? As arestas aqui desses triângulos têm que ser iguais mesmo, né? Porque eles vão se encaixar. Só que quando ele garante para você que é congruente, significa que esse cara é igual a todos. Se esse cara é igual a todos, esse daqui, ó, esse que eu estou riscando, é o mesmo da base. Então esses três também são iguais. Então por isso que eu sei que é um quadrado. Tá certo? Por isso que eu sei que é um quadrado. Outra maneira de você pensar que é o quadrado não tinha jeito de você sair se não fosse o quadrado. Aí você põe na prova que é um quadrado e manda bala. Tá? Eu te expliquei aqui para ficar uma forma um pouco mais didática, mas você poderia mandar bala, fala aí quadrado e bora. Bora. Então, ó, quem que é o volume do prisma? A área da base é um quadrado, 10 vezes 10. A altura é o B, 16. Então, o volume do prisma vai ser
1.600 centímetros cúbicos. E aí? Pera, sim ou não? Tá. Agora, a gente tem que calcular o volume da pirâmide, tá? O volume da pirâmide. Então, 2. Então, ó, volume da pirâmide. Fala com o nariz. Chapeuzinho do vovô. Então, ó, volume da pirâmide. Como que eu calculo o volume da pirâmide? Qual que é a forma para o volume da pirâmide? Vocês estão on fire. Área da base vezes a altura sobre 3. Certo? Bem, qual que é a base da pirâmide? É o quadrado. Então, ó, é 10 vezes 10. Volta para o desenho. Quanto vale a altura dessa pirâmide? É o próprio A. A altura da pirâmide é o A. Porque esse A é a distância. Não é, não? Não é. Porque, ó, o A. O que é o A? Ó, sabe o que vocês. Deixa eu fazer uma imagem para vocês. Ó, isso aqui é prisma. Quando você vai construir o prisma, ó, essas arestas ficam paralelas. Quando eu vou construir uma pirâmide, as arestas se encontram. Tá vendo? Inclinou. Então o A é o tamanho dessa caneta. O A é o tamanho dessa caneta. Ó. O A é a apótema. Muito bem. Porque o A é a altura do triângulo da face. A altura do triângulo da face é a apótema da pirâmide. Então, ó, vamos lembrar disso, ó. Eu tenho a apótema da pirâmide. Eu preciso, então, da apótema da base. Com isso, eu acho a altura. Sucesso? Pete, pode falar. Do jeito que ele desenhou, do jeito que está esse desenho aqui? Não, tá certo. Porque assim, ó, aqui tá planificado. Tá planificado. Então é essa distância aqui que ele tá te dando, ó. É essa distância que ele tá te dando. É reto mesmo. Tinha que imaginar fechado. É, isso aí. Sucesso? Então, ó, beleza. Então, ó, quando a base é um quadrado, então, ó, eu não consigo calcular a altura. Então, vamos aqui, ó, calculando a altura. Faz uma nota aqui e fala apótema, pótema da base é igual não, é M
que é igual a lado sobre 2. O lado da base é C, então é C sobre 2. Tá? O lado da base é C sobre 2. Porque isso daqui é a apótema da base quadrada. A apótema da base quadrada é lado sobre 2. Agora, o que a gente faz? Pitágoras. A gente sabe que o apótema da pirâmide, A quadrado, é igual à apótema da base mais a altura. A apótema da pirâmide é 13. A apótema da base é 5. Que triângulo que é esse aqui? 13 e 5? 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 13. 12, pô. 12. Pronto. A altura é 12 centímetros. Volta ali e conclui o esquema da Jurema. Posso virar ou vocês querem um tempinho? Não tem problema. Porque você chegou mostrando que você sabe a área da base e tal, não sabe a altura, calculando a altura. Você está mostrando que você está calculando a altura. Não tem problema. Se você indicar o que é o que você está calculando, não tem problema. Beleza? Vocês querem um tempinho ou eu posso virar? Ó, tá virando, hein? Tá dando tchau, hein? Então, ó, o nosso volume maravilhoso. Volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. A nossa base é o 100zinho. A altura é 12, dividido por 3, deu 400 centímetros cúbicos. Esse é o volume da Pi. Bem, agora é só somar, né? Porque ele quer o volume do pole. Então, ó. Volume do pole é igual ao volume do Pri, mais o volume da Pi. Volume do pole. Volume da Pri, 1.600. Volume aqui, 400. Volume do polímetro, esqueci, 2.000 centímetros cúbicos. E você arrasa. Arrasa. Ó, legal esse exercício da Unicamp, hein? Bem bacana. Tá? Ele não é difícil, viu? Ele não é difícil. Tá? É só falta um pouco de prática. Tá? Falta um pouco de prática se, em alguns detalhes. Essa pegadinha do que tá da pirâmide, quando ele te dá o plano e na verdade, na hora que você faz assim, você tem que pensar que ela está inclinada, cuidado, hein? Isso aí aparece bastante. Então, ó, se ele te deu um negócio planificado, te deu a distância do vértice a uma aresta, ele está te dando a apótema dessa pirâmide, hein? Cuidado com isso. Mas legal. Tá bom? Então, teve isso aí. Beleza? A gente pode ir pro próximo? E bola na área. Não altera o placar. 9. Para quem chegou agora, eu estou fazendo a lista de Prisma, que está lá no Classroom, tá? Eu estou fazendo a lista de Prisma que está no Classroom. Show? Então, ó, vou para o exercício 9.
Mas o 9 eu já fiz. Não fiz? 9 eu fiz em sala, tenho quase certeza. Vocês querem que eu faça de novo? Você quer que faz, Maria Eduarda? Já, fiz na aula. Então, ó, 10. O 10. O certo seria eu colocar na aula os minutos que eu começo a fazer os exercícios, né? Que aí vocês vão lá no minuto, exercício tal, tem o trabalho, isso aí, né? Mas isso aí seria bom, né? Que ruim. Pra mim foi isso aí. Tô achando que você vai ser uma missão pra Marília. Acho que foi ruim pra Marília. De mim você não falou, tadinho do Rafa. Que é isso? Corporativismo. Não, né? Por que não? Entendi essa de vocês. Produtividade de gênero. Entendi. É. Ninguém falou assim, tadinho do Rafa. Todo mundo falou, não, seria excelente. Deixa eu fazer numa outra folha isso aqui que já errei. Não preciso, mas por você seria bom. Entendi. Fiquei tocado. Não, 12. 4 terços, né? 4 terços, tudo bem. Mas eu sou muito burro. Que burrice bem grande. O 10 não é inferno, assim, tão inferno. Ele é inferninho. Não é inferno. Assim, nossa, meu Deus. Não sei fazer. Não, vai dar certo. Como que tá esse conhecimento de matemática de vocês aí?
Eu não me inclinei. Médio, eu acho. Entendi. Nossa, eu não inclinei. Puta, você acredita que eu tenho que fazer o desenho? Isso aqui foi o ódio. Foi o ódio. O ódio consumindo minha alma. Mas aí vocês têm o desenho aí. Fica mais fácil. É, mas eu tenho que fazer assim. Entendi. Eu queria fazer um curso de desenho, mas eu não acho tempo. Vou fazer um curso de desenho. Ó, essa semana aí eu vou fazer um vídeo extra para vocês de dica. Se vocês quiserem ir pensando numa dica, a dica que ganhou da semana foi energia. Energia, é. Então eu vou fazer dicas de energia. Agora, vocês podem pedir uma dica extra, porque vocês assistiram. Eu espero que vocês assistiram o vídeo, né? Só não deu play. Que eu ainda não tenho no Facebook, no YouTube, para ver o tempo de visualizações. Mas vocês assistiram mesmo? Vocês viram a dica? O Equação de Segundo Grau também vai entrar semana que vem. Eu vou tentar fazer sempre uma dica de matemática e uma dica de física na semana. E aí, como vocês assistiram bastante o vídeo, legal, então eu vou fazer um eu vou fazer um extra, tá? Então eu vou fazer um extra. Então se vocês sempre tiverem se vocês forem sempre assistindo, talvez eu faça um por dia. Que azar meu, né? Ó, que eu achei que ninguém ia assistir. Aí eu falei, ninguém vai assistir. Ó, aí parece que vocês assistiram. Então, é. E parece que eu vou até aparecer com o rosto aí. Estão falando. Se eu aparecer no vídeo com o rosto, a gente vai ter que fazer ola na aula. Ah, não. Vai, opa, claro que vai. É uma coletividade. Nós somos uma coletividade. O sucesso de vocês é meu sucesso. Então, se eu expor meu rosto, vocês também se expor. Sim. Ah, não é assim. G é ponto médio? Como G sendo um ponto. Não, é um ponto qualquer. Bem, fiz o desenho. Não ficou a perfeição do universo, mas vai dar para entender. Ó, então, ele fala assim, ó. Uma rampa com a forma de um prisma reto possui triângulos retângulos ADE, BCF nas bases do prisma. Ó, então essas são as bases do prisma. Isso aqui é a face lateral, ele está apoiado na face lateral dele, tá? A base deles são os triângulos. O retângulo e retângulo nas demais faces. Sabendo-se que AB é 20 centímetros, então AB 20 metros, AB 20 metros, BC 15 metros, CF 5 metros. Sobre as faces AB, FE da rampa, estão marcados um caminho retilíneo AE, AG e AF, como G sendo um ponto de EF, como mostra a figura. Calcule a medida de AE
Em seguida, assuma que a inclinação de subida, a razão entre a vertical e a horizontal, pelo caminho AG seja igual a 1/4 e calcule a medida de EG. Tá? Olha só, vamos lá. Ele fala assim, ó, calcule a medida do segmento AE. Ele quer calcular a medida do segmento AE. Bem, você concorda comigo que a medida do segmento AE tá fácil? Porque, ó, ele deu até aqui, que isso aqui é 90. Né? Então, ó, para calcular o segmento AE, então, calculando AE. Calculando AE, o que eu vou usar? Eu vou usar o triângulo ADE. Ele é um triângulo retângulo, eu vou fazer até um Pitágoras nesse triângulo. Então, ó, vai ficar AE ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Beleza? Então, ó, o AE vai ficar ao quadrado, 15 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, 15 ao quadrado, 225. Então, o nosso amigo AE é raiz de 250, que é 5 raiz de 10 metros. Sim ou não? Yes or not? Yes or not? Yes or not? Yes or not? Então, beleza. Agora que vem a parte que é um pouquinho mais complicada. Calcule a medida do segmento AE, calculamos. Assuma que a inclinação de subida, razão entre a vertical e a horizontal, pelo caminho AG, seja igual a 1/4. E calcule a medida de EG. Ele quer calcular isso aqui. Ó, ele tem uma altura aqui, a vertical aqui vale 5. E aqui embaixo, ó, eu vou fazer contínuo, tá? Ele formou um triângulo retângulo. Você concordou? Você percebeu que ele formou um triângulo retângulo? E esse triângulo retângulo, ele tem como tangente 1/4. Você sacou que ele está te informando a tangente? Ó, 2 no triângulo AGH, chamar esse ponto aqui de H. AGH, o que ele deu? Que a tangente de A, isso aqui é uma informação. Tangente de A é igual a 1/4. Por quê? A tangente que é vertical sobre horizontal, cateto oposto sobre adjacente. Tá claro isso? Sim ou não? Por que isso é importante? Bem, eu tenho essa medida aqui. Essa medida vale 5 metros. E eu sei o ângulo que está aqui. Com isso, eu posso calcular quanto vale o AH. Ele quer saber o AE. Ele quer saber esse valor X, o EG. Só que o EG, ele faz parte de um retângulo aqui. Então, o DH também vale X. E o DHA forma um outro triângulo retângulo aqui na base, que está aqui no chão. Se eu descobrir quanto que é o AH, eu sei quanto que é o AD. O AD vale 15. Eu descubro o X. Faço outro. Tá claríssimo isso? É.
ele é um pouco difícil de ver mesmo. Não é fácil, não. Ele é um pouquinho complicado mesmo, porque assim, ó, você vai ter que fazer o desenho, e aí ele falou assim, porque assim, ó, eu fiz o desenho e confiei, né? Mas olha só, ó, de novo, linha de raciocínio. Ele me deu uma informação sobre vertical e horizontal, ele tá me dando uma informação de tangente, tá? Essa inclinação, ó, inclinação é ângulo, é de coisa de triângulo. Inclinação de subida é triângulo. Então, foi isso que eu fiz. Falei, bem, então eu tenho um triângulo aqui. Montei o triângulo. Só que ele quer saber o EF, o EG. Então, o EG, esse triângulo que eu tenho, eu posso calcular o AG, posso calcular o AH. Ele quer saber o de cima. Ó, eu poderia até eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter calculado o AG, porque eu sei o AE também. E aí eu descubro o X. Também poderia. Mas como é tangente, que é cateto oposto sobre adjacente, é mais fácil calcular o AH. Tá? Então, ó, usando trigonometria no triângulo retângulo, a gente sabe que tangente de A é igual ao cateto oposto, GH, sobre o cateto adjacente, AH. Isso aqui vale 1/4, esse cara aqui vale 5, e esse cara eu quero descobrir. Então eu descobri que o AH vale 20. O AH vale 20 metros. Pode ser, não tem problema. Então, ó, esse pedaço aqui também vale 20. Agora eu vou no triângulo ADH. Eu sei, faço um Pitágoras, matei. Então, ó, no triângulo ADH, eu vou usar o Pitágoras. Então ficou 20 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 15 ao quadrado. Que triângulo que é esse? Ele não é nenhum bom, não. X ao quadrado é 400 menos 225. Que ruim, vou ter que virar a folha. X ao quadrado 400 menos 225 deu 175, se eu não me engano, né? Raiz de 175. Ele é dificinho, né? Ele não é a coisa mais doce do mundo, não. Então, esse aqui deu 5 raiz de 7. 5 raiz de 7 metros. Meteoro da paixão. Ah, como é bom poder te amar. Então, ó, fechou. Então, bateu todas as respostas. Isso foi algo importante. Classificado como muito difícil, quase impossível. Beleza? Vocês entenderam? Sim ou não? Então, ó, vamos pro B. O B fala assim, ó, considere os seguintes dados para responder a este item. Ele vai lá, ele dá um ângulo alfa de 7,1, 11,3, 14 e 18,4 com seus respectivos valores de tangente. Comparando-se o caminho AF com o caminho AE. Note-se que o ângulo de inclinação de AF e AE em relação ao plano que contém o retângulo aumentou. Calcule a diferença aproximada em graus
desses ângulos. Ó, vamos voltar aqui para o desenho. O primeiro ângulo, ó, vai ser difícil porque um triângulo é o AFG, tá? Um triângulo é o AFG. Um triângulo é esse aqui. O AFG. Eu quero saber essa inclinação aqui. Ó, você viu que loucura? 20, 15. Esse cara aqui. Ah, não, é que inverteu. Esse aqui é hipotenusa. Não deu. Né? 15, 20. Vai ter que fazer o Pitágoras. Ó, você entendeu? Ó, o que ele quer saber? Ele quer saber a diferença da inclinação do AE com o AF. Então, se eu quero fazer uma inclinação do AF, eu desenho um triângulo, AFC. E esse C aqui, ó, é o que ligou o A com C. Essa reta verde é o que ligou o ponto A com C. Tá bom? Então eu vou ter que fazer a inclinação. Mas para isso, eu preciso descobrir quanto que vale o AC. O AC pertence a um triângulo que é retângulo. O ABC. Então, primeiro eu vou calcular quanto que vale o AC. Então, ó, primeiro, calculando AC. Para calcular o AC, a gente vai usar o triângulo ABC. Triângulo ABC. O que eu vou usar no triângulo ABC? Pitágoras. Show? Então vai ficar AC ao quadrado é 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. 225 mais 400. O AC é a raiz de 625, então ele é 25. Não é, foi burro, né? É o 345 multiplicado por 5, né? Devia ter percebido isso. Todo mundo tá feliz? Então, ó, primeira coisa. A inclinação do AE. O que é inclinação? Como que eu calculo a inclinação? Nossa, não mais. Nossa senhora, pelo amor de Deus, responde, senão eu vou chamar a ambulância. Obrigado. Muito bem, tangente. Então, ó, no triângulo A, E, D, eu vou calcular a tangente de θ1. O que é tangente? Cateto oposto, 5. Por adjacente, 15. Então, é 5 sobre 15, que é 1/3, que é 0,333. Se é 0,333, quanto que vale a tangente de θ1? Quanto que vale, desculpa, quanto vale θ1? 18,4. Então, agora o nosso segundo ponto é calcular a inclinação
De quem? Vou calcular a inclinação do AF, que é a reta verde. Tá? Que faz parte de um outro triângulo. No triângulo AFC. AFC. A gente sabe que tangente de θ2 vai ser cateto oposto CF 5 sobre AC. AC a gente calculou aqui 25. 5 sobre 25. Isso daqui dá 1/5, que dá 0,2. Se é 0,2, quanto que vale o θ2? 11,3 graus. Pronto. θ2 vale 11,3 graus. E agora a gente fala que alfa é θ2, θ1 menos θ2. 18,4 menos 11,3. O alfa, 7,1 graus. Esse é o 10, né? Vocês acharam assim, ó, muito difícil, muito difícil? É, o Nesp às vezes dá um socão assim na cara, né? Ah, não, da lista ele é o mais difícil, com certeza. É o mais difícil. Então, ó, essa lista aqui basicamente tá morta, né? Tem todos os exercícios aí. Tá? Beleza? Então, ó, essa lista fechou. Vocês querem começar a tirar dúvida da lista 24, que é essa aqui? Mando sim. Vocês não estão afim. Ah, aí acabou sobrando tempo, né? Isso. Vou fazer um simulado esse mês aí. Tem um simulado do Enem, que é esse mês, da FTD. Não. Além desse, do Enem, eu vou fazer um simulado. Eu quero fazer um levantamento de vocês em exatas. Quero 800 no Enem, né? Então a gente precisa ver como vocês estão evoluindo. Sim, sim. E aí, a gente vai encerrar por aqui, então? O que é o A? Ah, nossa, você falar, vamos fazer a lista 24, a gente faz exercício da lista 24. Não, você não. Vocês fizeram a lista 24? Vocês não fizeram a lista 24 ainda, eu dou um tempo pra vocês. Então fala aí, filha. Não, mas aí quem não fez já vê a dúvida, entendeu?
Não sei se eu vou conseguir tirar 3 dúvidas, mas pelo menos 2 eu vou, com certeza. Tá, lista 24, isso, né? Ó, agora, pessoal, é lista 24 do Exatas. Ó, quem do Exatas aí, eu vou aproveitar que tem alunos aqui que não ficam nas aulas ao vivo. E às vezes eu falo isso na aula ao vivo. Quem for do Exatas, não se preocupe com as listas do Exatas. O que eu vou fazer? Eu vou revisar com as listas do Exatas, tá? Então, agora a gente está fazendo a lista 24, 25 e 26. Quando eu for revisar outros assuntos, eu vou usar a lista de exatos. Essa daqui eu não usei como uma revisão, eu usei como uma lista mesmo, tá? Então, lista do exatos, fiquem atentos aí. Show. Então, lista 24, o exercício 4, 5 e 8. Isso tudo é aplicar, né? Beleza, tá bom, que eu acho que são esses aí que eu vou fazer, que vai dar tempo de fazer. Tá bom? Então, fechou. Aí eu posso considerar que eu já matei a lista 24 com isso? Ah, que ruim pra mim. This teacher is on fire. Não, ó, é o que vocês pediram hoje: 4, 5 e 8, né? Eu vou tentar fazer esses três. O 4 e 5 eu garanto. Ó, então vamos lá. O 4 fala assim, ó. O projeto Peixe Boi. Aí você me quebra no meio, hein? Ou, eu abro uma reclamação formal com a Marília. Que tem como escanear. Tem como escanear, sim. Que foi ela que tirou a foto. Acho que ela deve ter tirado da ordem e aí saiu isso aí. Então, ó, sucesso. Então, 4. O 4 do exercitar. Tá. O seu é do aplicar, né, Ariadne? É 5 do aplicar? Isso. Ó, o 4. O projeto Peixe Boi mantém uma base de recuperação de manejo de animais em cativeiros localizados na ilha de Itamaracá, desde 1990, com o objetivo de reabilitar animais, expor a espécie ao público e para fins de pesquisa. No local há um tanque de forma hexagonal regular. Ó, hexagonal regular. Quando você lê essa palavra, hexagonal regular, o que você sabe? Todos os lados iguais e o hexágono é composto por triângulos de qual tipo? Equiláteros, certo? Tá? Então é composto por 6 triângulos equiláteros, com o objetivo de reabilitar animais, expor a espécie ao público e para fins de pesquisa. No local há um tanque na forma de um hexágono regular, conforme a figura a seguir, onde os animais recebem o tratamento necessário para a sua recuperação. A capacidade do tanque em litros é, ó, como que eu calculo? Volume é a área da base
vezes a altura. Se é um hexágono regular, o hexágono regular é composto por 6 triângulos equiláteros. Então, a área da base é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Quanto que vale a área do triângulo equilátero? L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Perfeito. Vezes a altura. Quanto que vale a altura desse tanque aí na figura? Quatro. Olha só. A altura é isso aqui, ó. Que vale 4. A base vale 6. Isso é a base. Isso é a altura. Por quê? A altura é a distância entre a base e o topo. Como que eu sei? Base e topo tem que ter a mesma forma. E eles têm que, quando você empurra a base para o topo, ela tem que preencher a figura por completo sempre. Então, a altura vale 4. Tá claro isso para todo mundo? Sim ou não? Então, o volume ficou 6 vezes 6 ao quadrado, raiz de 3. Então, o volume é 6 ao cubo, e ele falou que raiz de 3 pode usar 1,73. Então, ficou 6 ao cubo vezes 1,73. Isso aqui deu 373,68 metros cúbicos. Só que ele não quer em metros cúbicos. Ele quer em litros. Metros cúbicos para litros. Não, então você está na lista diferente, que é a minha. Ó, lista 24. 4. O EPA. Não é o mesmo, não. O seu é da Inter. É, da 25, hein? Foi ruim. Ó, passar metros cúbicos para litros, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por quanto? Não sei. Ó, por 1.000. Então, ó, a vírgula anda duas casas para trás, acrescenta mais um zero. Litros. Ainda bem que vai sair um videozinho de conversão, né? Não tem de litros lá, mas vai. Ó, eu vou fazer um de litros também. Então, ó, 1 metro cúbico vira 1.000 litros. É, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Entendeu? Sucesso. Então, Evelyn, ó, vou fazer o seu aí do exercitar, né, Evelyn? Tem 8 do aplicar? Ah, tá. Mas tudo que você me falou é da lista 25, aliás? É. E a lista 24? Deu tudo certo? Opa, fantástico, hein? Você ficou animadona? Fiquei. Isso é muito bom. Rumo à glória.
É o Heitor que gosta de matemática, né? Mais que física. Estranho, né? É o Gabriel também? Você também, Gabriel? Que ruim. Você também, Laura? Olha só. É, física é legal pra caramba, né? Física é. Qual que é o seu sonho, Maria Eduarda? Fazer física? Ah, gostar de matemática. Então, ó, vamos lá. Eu sei que tudo isso aqui vale 18. Tudo isso aqui vale 36. Então, ó, ele fala assim, ó. De uma cartolina retangular medindo 18 centímetros por 36, recortamos todas as faces para a construção de um paralelepípedo reto retangular. Reto retângulo. Como mostra a figura a seguir. O volume desse paralelepípedo é dado por bli 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 bli. Cortamos todas as faces para a construção de um paralelepípedo retangular, como mostra a figura. E ele quer o volume. Tá bom. Uh, e aí? O que vocês têm em mente? Ó, eu vou colocar letras para ajudar a nossa comunicação. Então, ó, vou colocar letras para ajudar a nossa comunicação. Fala para mim, qual deles é a base? Nossa, vocês vieram me esfaquearam pelas costas. O que está acontecendo isso aí? Pensa um pouco. Pensa um pouco. Ó, vou te falar outra coisa. Ó, vamos pensar um negócio. Você pensa comigo? Ó, a base tem que ser. Porque assim, ó, ele tá fazendo um prisma. Tem uma base e tem um topo. A base tem que ser igual ao topo. E outro detalhe: as arestas laterais tem que. As faces laterais tem que ter todas as mesmas medidas de altura. Dito isso, vocês conseguem identificar quem que é a base? Aqui faltou uma letra, né? A, B, C, D, E, F. Maria Eduarda não. Sangrou meu coração. Ó, o A ou o F. Por quê? Por que não pode ser o B, o C, o D e o E? Porque se fosse qualquer uma dessas faces, o A e o F não têm a mesma medida de altura que as outras faces.
Então, necessariamente o A e o F, um é a base e o outro é o topo. Porque eles são os únicos dois que não têm a mesma medida de altura. Entendeu? Se a gente for pensar em fazer os cortes, né? Porque assim, ó, imagina, você vai fazer, ó, pensa aqui na folha. Você tem assim, ó. Parece uma tesoura aí, Marília. Olha só, se eu vou cortar isso aqui, ó, eu tenho a figura. Presta atenção comigo, eu vou fazer os cortes, ó. Vou cortar esse cara aqui. Vou cortar esse cara aqui. Esse sim. Certo? Ó, imagina, fui burro, faltou um lado. Mas você concorda que esses dois aqui, eles não conseguem ser lados com esse daqui sendo base, ó, tá vendo? Não encaixa. Tá? Agora, se esse for base, aí tudo bem. Os outros dois são lados e esse aqui é o topo. Entendeu? Beleza. Então, a primeira parte a gente já descobriu. Tá claro isso para todo mundo? Beleza. Então, ó, o que vai acontecer? Essa medida vale X. Tá certo? E essa medida aqui vale Y. A mesma coisa. Aqui vale X. E esse cara aqui necessariamente tem que valer Y. Você concorda comigo? Porque essas duas bases, a base e o topo para encaixar, eles têm que ser o mesmo tipo de retângulo. Você concordou? Então, o que vai acontecer? A gente já sabe, você sabe me dizer qual que é o valor de Y? Beleza. 9 centímetros. 18 sobre 2, 9 centímetros. Esse é o valor de Y. Certo? Na hora que a gente for encaixando, você viu que tem umas figuras maiores e outras menores. Por quê? O meu lado, um aqui vale X e outro vale Y. Um vai encaixar com X. O outro, que é um pouquinho maior, vai encaixar com Y. Tá claro isso? Então, ó, esse maior, por exemplo, vale Y. Esse maior, Y. Esse aqui, X, esse aqui, X. Na verdade, seria o contrário. O maior parece ser o X aqui. Ok? Então, com isso, o que a gente sabe? Que 3x mais 2y é 36. 3x mais 2y é 36. 2y é 18. X é igual a 18 sobre 3. X é igual a 6 centímetros. X foi menor mesmo. Sucesso? Agora ficou fácil, porque você sabe quem tem a base, a área da base e a altura 18. Sim ou não? Então, ó, sucesso internacional. Volume, área da base, vezes a altura.
A base é 9 vezes 6, a altura é 18. Calculamos o volume, 54 vezes 18, que é 972 centímetros cúbicos. Muito bom esse exercício da ESPM. Muito bom. Show de bola? O 5 da Evelyn é difícil. Isso, semana que vem eu vou fazer a 25. Tá? Porque, aí eu tô quase em dia. Porque, assim, eu vou fazer mais alguns na aula, da 25 e da 26. 25 e 26 eu vou fazer em aula ainda mais um pouco. E aí eu faço... Aí eu remato todas as listas de matemática. Então, assim, no sábado, provavelmente, a gente vai rematar todas as listas de matemática. E aí eu começo a trabalhar as de física, para a gente ficar todo em dia certinho. Beleza? Aí eu tô te devendo... Tô te devendo só o 8, né, Evelyn? O 5, né? O 5, na verdade. O 5. Deixa eu fazer o 5 em aula. Esse 5 aqui é um pouquinho mais complicado. Ele vai demorar um pouquinho mais. Fechou? Então, tranquilidade. Assistam os vídeos. Essa semana vai sair um vídeo de energia, tá certo? Vai sair um vídeo de energia, o vídeo de equação do segundo grau, de máximo e mínimo, e eu vou fazer um outro. Se vocês tiverem já uma sugestão para um outro tema aí que vocês precisam. Unidades. Pode ser. Unidades está pronto. Eu já fiz um de unidades já. Então, sucesso, hein? Até a próxima. Quem não tá